Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava. Meu nome é Mahakrishnanam Das e nós estamos trazendo mais uma pesquisa para vocês. Agora um tema bastante debatido na ISKCON, na Sociedade Prabhupada, sobre a adoção da posição de guru para as devotas. Então vamos nessa videoaula refletir um pouco sobre essa questão e principalmente ver o que os Vedas falam e o que Srila Prabhupada também fala. Então a gente pode levantar uma problemática contemporânea, né, atual, vinda da sociedade secular de não devotos. Em uma sociedade que almeja igualdade, como é a sociedade contemporânea no Ocidente, nada mais justo que homens e mulheres terem direitos iguais. Uma reflexão acompanha. Será que em nossa sociedade atual conseguimos alcançar um grau de justiça e igualdade? Qual a essência dessas virtudes? De onde elas vêm? Onde elas se mantêm? Como o mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual, isso é bem declarado nos Vedas, no Srimad Bhagavatam, existe uma busca incessante da alma pelas qualidades elevadas. Todo mundo quer o bem, todo mundo busca essas qualidades. As nossas sociedades no passado sempre buscaram essas qualidades. As grandes virtudes, como o amor, o cinema, a literatura, as novelas, todos eles falam sobre o amor, a justiça, a paz, a liberdade e a igualdade. Todos sabem que elas são boas em si mesmo, mas procurá-las, estabelecê-las de maneira plena e completa em um lugar que é o reflexo do original, no caso a nossa sociedade humana, onde as coisas são relativas, o absoluto está conectado com a divindade suprema, o divino é absoluto, o mundo material é relativo e plural, que são temporárias e corruptíveis, né? Tudo começa e acaba. Estabelecer essas virtudes numa sociedade assim é uma mera quimera. Vivemos em uma dimensão de exploradores e explorados. Sempre buscamos a paz, mas sempre as sociedades estiveram em guerra, sempre o mundo esteve em guerra. Sempre buscamos a justiça, mas sempre houve desigualdade. Sempre buscamos a igualdade, mas sempre há exploradores e explorados, há superiores e inferiores sendo explorados por esses superiores. Então essa é a natureza desse mundo material. Então, quando os contemporâneos falam sobre a busca da igualdade, né, de gênero, de raça, de cor, é óbvio que devemos ter um mínimo de dignidade em nossas relações, devemos nós mesmos praticar essas qualidades, mas acreditar que vai ser possível um dia a sociedade alcançar igualdade, liberdade, fraternidade, paz, isso é uma mera quimera, isso é uma mera ilusão, e os Vedas vão explicar que é devido à influência desse mundo ser do Kalayana Shashvatam, de ser um lugar miserável e temporário, tudo que você consegue construir de bom não vai permanecer, vai ser devorado pelo tempo, e especialmente devido à influência dos três modos, especialmente paixão e ignorância, vai estar a todo momento criando e destruindo tudo. Nossa atual sociedade é uma sociedade de asuras. Então eu estou tentando mostrar o ambiente
onde se busca, né, uma sociedade igualitária. Então Krishna fala na Bhagavad Gita: os todos zombam de mim quando eu desço em forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental como o Senhor Supremo de tudo que existe. Ou seja, Krishna é Deus, a divindade, a pessoa que todas as religiões estão buscando. Só que quando você aponta Krishna é Deus, muitos zombam do Senhor Krishna. E aqui, os próximos versos 12 e 13 desse capítulo 9, Mogasha, Mogakarmano, Moga Gyana Vichita Saha. Rakshasim, os Rakshasas, os Asuras também, Prakritim Mohinin Ashritaha. Prakritim aqui se refere à sociedade materialista, ao mundo material, à matéria, Prakritim, energia material, Mohinin, que eles estão iludidos, Moha, Shrita vem de Ashraya, refúgio, ou seja, que os demônios, os ateístas, eles tomam refúgio, Ashraya, Ashrita, eles tomam refúgio na energia material. Eles estão satisfeitos por estarem iludidos nessa energia material. Aqueles que se encontram nessa situação de perplexidade são atraídos por visões demoníacas e ateístas. Nesse estado de ilusão, suas esperanças de libertação, suas atividades frutíferas e sua cultura do conhecimento são todas frustradas. Então nós temos que entender que a sociedade atual, ela está tomando refúgio nessa energia material. A consequência disso é que eles estão iludidos, e o sintoma dessa ilusão é que eles pensam que são esses corpos. Eu sou homem, sou mulher, e aí tudo se torna relativo e temporário. Então é essa sociedade que busca, né, os princípios de gênero e equanimidade. A minha grande questão é: por que devotos, se é que são devotos, se deixariam influenciar por questões da sociedade materialista, da sociedade secular, se eles estão refugiados em Maya? Já a sociedade de devotos, de acordo com Krishna, ela se define da seguinte forma: Mahatmas tumam partha daivim prakriti ashritaha bhajanti ananyamanaso gyatva bhutadim avyayam. Então os Mahatmas, as verdadeiras grandes almas, as pessoas avançadas e elevadas, elas tomam refúgio em Krishna, em sua energia divina, não na sua energia externa, na sua energia material. Ó filho de Prita, aqueles que não estão iludidos, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles estão totalmente engajados no serviço devocional porque me conhecem como a Suprema Personalidade de Deus, original e inexaurível. Então Krishna na Bhagavad Gita vai dizer que existe uma dualidade no mundo material. Existe um grupo de asuras, ateístas, que domina o planeta, domina o mundo agora, e uma sociedade de devotos, que é uma grande minoria, quase invisível, nessa densa selva que é Kali Yuga, que é o mundo material. Então a necessidade dos devotos se refugiarem naqueles que estão protegidos, né, pela Daivim Prakriti, pela energia divina do Senhor, e não serem influenciados pela energia externa, energia da sociedade secular. Enquanto a sociedade de não devotos está iludida através do corpo devido ao Maya, Mahamaya, os devotos se refugiam na potência interna, que é uma energia de certa forma ilusória, mas ela é totalmente espiritual. É uma ilusão benéfica, que é a energia de Yogamaya. A potência interna é a potência que organiza, que orquestra as atividades do Senhor Krishna no mundo espiritual. Já que os devotos seguem os Shastras, o que esses Shastras dizem a respeito da nossa questão
Especialmente vamos ver a questão das mulheres. Sábios como Vyasadeva, Parashuramuni, o pai de Vyasadeva, Yagyavalkya, Manu, Swayambhuva Manu, comentaram sobre o Dharma, sobre as atividades, sobre a performance do ser humano, ou os deveres prescritos de cada indivíduo, o papel performático para diversos membros da sociedade em seus diversos Dharma Shastras. O Srimad Bhagavatam, como síntese e conclusão de todos os Shastras védicos, traz uma conversa entre Maharaj Yudhishthira e Narada Muni, definindo o dever e a natureza das atividades de cada indivíduo dentro de uma sociedade ariana, ou seja, que conhece o verdadeiro valor e meta da vida e que se esforça para alcançá-lo. Então, existem muitos shastras sendo debatidos por muitos sábios, aqui foram citados alguns, e a Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam são o Siddhanta, né? Eles são a conclusão perfeita de todos os debates que houveram entre esses sábios em Shastras anteriores, os Upanishads, etc. O Srimad Bhagavatam ele é a deliberação, ele é o comentário maduro sobre a metafísica nos Vedas, os Upanishads e o Vedanta Sutra. Então, os direitos básicos que aqueles que estão no corpo de uma mulher têm, de acordo com os Vedas. Matri Bhakti para Strishu Patnyam Arda Ivatmanaha. Aqui é a sessão de Prithu Maharaj, o rei perfeito, no Bhagavatam, quarto canto. O rei respeitará todas as mulheres como se fossem sua própria mãe. Na verdade, isso é um preceito para todos os homens em geral. E tratará sua própria esposa como a outra metade de seu corpo. Então veja a questão do respeito, veja a questão da proteção à mulher. Essa é a ênfase que é dada nos Vedas. Diferente do que acontece na sociedade indiana hoje em dia, né, como as mulheres são tratadas lá. Veja como é totalmente uma corrupção, uma depravação do que está sendo recomendado nos Vedas, pelo fato de muitos não seguirem os Vedas. Mesmo que uma mulher chegue a cometer alguma atividade pecaminosa, ninguém deve pôr sua mão nela. Isto para não falar de ti, querido rei. Aqui Prithu Maharaj está falando com Bhumi, né, a terra que está sob a forma de uma vaca, que és tão misericórdia. Na verdade é a terra falando com o rei. Tu és o protetor e és afetuoso com os pobres. Então a gente vê essa questão da proteção e do respeito com relação às mulheres, ensinado pelos Vedas. Tá, e qual seria o Dharma? Qual seria a ocupação da mulher de acordo com os Vedas? Trinanchapati devanam tat chushusha nukula tad bandushu anuvritischa nityan tadvrata dharanam. Prestar serviço ao esposo, ser sempre favoravelmente propensa ao esposo, mostrar a mesma disposição aos parentes e amigos de seu esposo e seguir os votos do esposo. Estes são os 4 princípios a serem seguidos pelas mulheres definidas como castas. Então a virtude cardial mais elevada para a mulher na cultura védica é a castidade, né? Ela é totalmente fiel a um esposo durante toda a sua vida. Essa é a religião para a mulher. Ela consegue tudo que é auspicioso através dessa atitude. E aqui é a sessão, a conversa entre Narada Muni e o rei Yudhishthira. E aqui está sendo debatido, né, a essência do Dharma Shastra, né, o Srimad Bhagavatam. Aqui está sendo novamente colocado qual é o dever da mulher perante a sociedade. Então Krishna, de maneira jocosa, tem um contexto por trás, vai falar a mesma coisa. Então aqui Krishna falando em primeira pessoa no 10º canto do Srimad Bhagavatam. O 10º canto é o auge, o
summum bonum, né? A relação entre Krishna e os Vrajavasis. E a parte mais elevada de todo o conhecimento védico é o 10º canto, e aqui no 10º canto Krishna em primeira pessoa está falando. O Senhor Krishna disse: ó afortunadíssimas senhoras. Então ele está falando com as gopis, que no outono, né, lua cheia, abandonaram seus lares, esposos, filhos, abandonaram tudo para se encontrar com Krishna no meio da noite. Moralmente, religiosamente, socialmente, isso é extremamente reprovável. Porém, elas fizeram isso para Krishna, ou seja, isso é o sinal de rendição total das gopis e do amor elevadíssimo que elas sentem por Krishna. Então, nessa situação, Krishna lá na floresta tocando a flauta, elas se atraíram e foram até lá ao meio da floresta se encontrar com Krishna, e olha só o que Krishna disse: ó afortunadíssimas senhoras, sede bem-vindas. Que posso fazer para vos agradar? Está tudo bem em Vraja? Dizei-me, por favor, a razão de virdes aqui? Não vos encontrando em casa, vossas mães, pais, filhos, irmãos e maridos, de certo estão procurando por vós. Enfim, estão muito preocupados. Não deixeis vossos familiares ansiosos. Agora, ponto que eu quero demonstrar para vocês, o Dharma da mulher. Óbvio que o Dharma das gopis, as gopis estão além, as gopis foram além de qualquer tipo de dharma, de qualquer convenção social, religiosa, moral, porque elas estão totalmente rendidas a Krishna, né? A vida delas é totalmente dependente de Krishna. Então, nada é reprovável para elas. Elas seguem o caminho dos grandes sábios, das grandes almas. O que as gopis fizeram é o que é digno de fazer. Mas olha o que Krishna diz. O dever religioso mais elevado de uma mulher é servir sinceramente ao esposo. Elas deixaram o esposo e foram se encontrar com um jovenzinho no meio da floresta. Portar-se bem com a família dele, do esposo, e cuidar bem dos filhos. As mulheres que desejam um bom destino, as gopis não estão interessadas nisso, as gopis querem se render a Krishna. Na próxima vida, jamais devem abandonar um esposo que não caiu de seus padrões religiosos. Um esposo religioso jamais deve ser abandonado por uma esposa. Ainda que ele seja desagradável, desventurado, velho, ininteligente, doente ou pobre. Então aqui Krishna descreve, né, o Dharma da mulher. Só que isso não se aplica às gopis. Isso se aplica às mulheres comuns, Stri. As gopis são devotas puras de Krishna, totalmente transcendentais a esses preceitos. Então Krishna está falando aqui de maneira jocosa, de maneira muito sarcástica, esse Krishna terrível. O desafio da aplicabilidade dessa questão guru para mulheres nos dias atuais. Então, nós temos o Dharma das mulheres, e isso é imperativo em Satyayuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, no passado, nas eras passadas, mas o mundo muda constantemente, e a característica com a mudança do mundo é que as qualidades, tanto dos homens quanto das mulheres, se degradam, e eles chegam a níveis bem baixos na era atual, que é a era de Kali. Nós podemos entender bem que o mundo era um há 50 anos atrás e hoje é outro, né? Os preceitos são outros, a moral é outra. E isso acontece num nível cada vez mais acelerado. Então, como aplicar preceitos dhármicos num mundo tão líquido, tão volátil como o atual? Prabhupada fala, na linguagem moderna, os Varna Sankaras são os hippies. Prabhupada não gostou muito dos hippies, apesar dos hippies ser o maior público de Prabhupada, que aceitou a mensagem de Prabhupada dos Vedas. Varna Sankara significa a população indesejada, que é a característica principal da população atual, que não segue nenhum preceito regulador.
Outra explicação é que quando a população é Varna Sankara, ninguém consegue definir em que nível alguém está situado, se é Brahmana, se é Shudra, se é Vaishya. O sistema científico Varnashram divide a sociedade em 4 Varnas e em 4 ashrams. Porém, na sociedade Varna Sankara, não há essas distinções e ninguém consegue saber quem é quem. Especialmente nos dias atuais, tudo é junto e misturado, né? Em alguns casos, os homens parecem mulheres, as mulheres se parecem homens. Então, como você vai estabelecer papéis estanques, performance religiosas estanques para pessoas tão modificadas e tão que você olha e não consegue definir? Ele é homem, ele é mulher. I don't know, I don't know, I don't know. Em tal sociedade não se consegue distinguir entre um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya e um Shudra. E homens e mulheres também. Para que haja paz e felicidade no mundo material, deve-se introduzir a instituição Varnashram. Deve-se definir as características das atividades da pessoa, mas se a pessoa não enquadra, como você vai definir artificialmente? E ela deve ser educada de acordo com o nível em que estiver inserida. Depois vocês podem procurar no meu vídeo, no meu canal, um vídeo que fala sobre a aplicabilidade do Varnashram, que não me parece tão óbvia. Porém, Prabhupada, nos últimos anos da sua vida, né, 75, 76, 77, depois de Prabhupada ficar chocado, né, com a sociedade ocidental, muitos discípulos sannyasis que caíram de sua posição, ele fala sobre instituir o sistema Varnashram de maneira integral nas comunidades da ISKCON. Voltando, então o avanço espiritual ocorrerá naturalmente. Então aqui está o Dharma, representado por um touro em Kali Yuga, né? Basicamente, aqui está apontado como com 2 patas ainda, mas na verdade o Dharma só se sustenta sobre uma perna, né? Em Kali Yuga. O próximo sintoma da era de Kali é que os princípios da religião, que são imaculadamente puros, como a flor de lótus branca, aqui nós vemos um touro branco, serão atacados pela população inculta de Shudras da época. Ou seja, todo mundo blasfema e quebra, né, os princípios religiosos hoje em dia. Podem ser descendentes de ancestrais brahmanes ou kshatriyas, mas na era de Kali, por falta de educação e cultura suficientes da sabedoria védica, essa população semelhante a Shudras desafiará os princípios da religião. E as pessoas religiosamente instruídas ficarão aterrorizadas por tais homens. Eles se declararão adeptos de nenhum princípio religioso, e muitos ismos, feminismos, etc., e cultos surgirão em Kali Yuga apenas para matar o touro imaculado da religião. Então, nessa balbúrdia, nesse contexto, como nós vamos aplicar esses princípios dhármicos? Especialmente um princípio dhármico como o de mulheres gurus, que nós não vemos muitas ocorrências nos Shastras. Nós não vemos o Bhagavatam, os Puranas, dando muitos exemplos, ou talvez nenhum, de gurus mulheres. Tá. E o que Prabhupada falou com relação a esse tema sobre as mulheres, os gurus mulheres? Calma aí, meu filho, eu já vou te explicar. Então vamos a algumas citações clássicas no Srimad Bhagavatam. Então, Jayadvaita Swami, ele dá uma possível linha interpretativa e pondera, né, sobre a importância dos diferentes mecanismos em que Prabhupada se comunicou. Prabhupada se comunicou com a sociedade através de cartas, Prabhupada se comunicou através de conversas encaminhadas em seu quarto privado, etc.
E Prabhupada também deu instruções em seus livros, como o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita. Então, a escala de importância que Jayadvaita Swami dá é a seguinte, né? Quando o Prabhupada está em conversas em seu quarto, ele está sendo particular e está falando dentro de um contexto. Quando o Prabhupada envia carta para os seus discípulos, ele está sendo mais específico ainda e dando uma instrução pessoal para aqueles indivíduos. Mas quando o Prabhupada fala em seus livros, que são traduções dos Shastras, que são os cânones de toda uma sociedade, né, de toda uma sociedade religiosa. No caso, o movimento para a consciência de Krishna, o Gaudiya Vaishnavismo, continuado no Ocidente, a ISKCON. Então, quando o Prabhupada fala em seus livros, aí ele está falando de maneira universal. Aí o Prabhupada está falando para as próximas gerações. O Prabhupada está estabelecendo os preceitos para toda uma sociedade, para todo um movimento que a previsão é de durar 10 mil anos dentro dessa era de Kali. Então, óbvio que o que Prabhupada discute dentro do Bhagavatam e dentro do Bhagavad Gita, do Chaitanya Charitamrita, tem um peso muito maior do que em outras conversas, cartas, etc. Então, o que Prabhupada fala sobre mulheres podem tomar sannyasa de acordo com Prabhupada. Então, aqui, significado, né? Prabhupada, canto 3, capítulo 24, verso 40, do Srimad Bhagavatam, a sessão de Kardama Muni, quando Kardama Muni tomou sannyasi. Ali é discutido o ashram de sannyasi de acordo com os Vedas. Kardama Muni seguiu o preceito védico de que ninguém na vida de sannyasi pode ter nenhum tipo de relação com mulheres. Mas qual é a posição da mulher que é deixada pelo esposo? Ela é confiada ao filho, e o filho promete que libertará. O filho se torna o guru da esposa. O filho promete que libertará a mãe do cativeiro. Uma mulher não deve tomar sannyasa. As chamadas sociedades espirituais inventadas, isso estava cheio nos anos 60, nos tempos modernos, dão sannyasa até às mulheres. Embora não haja sanção na literatura védica para a adoção de sannyasa por parte de uma mulher, a mulher deve permanecer no lar. Com relação ao Guru, essa é a citação mais famosa que nós temos aqui no Srimad Bhagavatam. Na verdade, a mãe de Dhruva Maharaj, Suniti, era sua Pata Pradarshaka Guru. Pata Pradarshaka Guru significa o Guru ou o mestre espiritual que mostra o caminho. Tal Guru às vezes é chamado de Shiksha Guru. Embora Narada Muni fosse seu Diksha Guru, mestre espiritual iniciador, Suniti, sua mãe, foi a primeira a instruí-lo sobre como alcançar o favor da Suprema Personalidade de Deus. É dever do Shiksha Guru ou Diksha Guru instruir o discípulo no caminho correto, e cabe ao discípulo executar o processo. De acordo com as injunções sástricas, não há diferença entre Shiksha Guru e Diksha Guru, e geralmente o Shiksha Guru posteriormente se torna o Diksha Guru. Suniti, no entanto, sendo mulher, e especificamente sua mãe, não poderia se tornar a Diksha Guru de Dhruva Maharaj. Ok, eu concordo, isso pode ser um pouco interpretativo, especialmente relacionado, relativo apenas ao caso de Dhruva Maharaj, mas essa é a citação mais clássica, quanto às mulheres sendo Diksha Guru por parte de Srila Prabhupada, o Acharya fundador do movimento para a consciência de Krishna. Os preceitos religiosos são diluídos com o tempo. Evam parampara praptam imam rajarsha viduhu sakalineha mahata yogunashta parantapa. Essa ciência suprema, aqui no caso a Bhagavad Gita, foi, portanto, recebida através da linhagem discipular, da sucessão discipular, e os reis santos a compreenderam dessa maneira.
Mas com o passar do tempo, a sucessão discipular foi interrompida, o Guru Parampara, né? Nós temos aqui Parampara, a palavra explícita, né? De forma explícita na primeira linha do verso. E por isso a ciência tal como era parece ter se perdido. Então a característica de Kala, o tempo, é que ele devora tudo. Aqui Krishna está falando em Dwapara Yuga. Isso significa que mesmo em eras passadas, aqui a gente está falando de 5.000 anos atrás, os preceitos religiosos que norteavam as vidas das pessoas, com o passar do tempo, eles eram diluídos, se corrompiam. Então por isso a necessidade, né, de vir uma grande personalidade e restabelecê-los, explicar novamente os Vedas, resgatar os Vedas. Se isso acontecia no passado, imagine nos dias atuais. E por que nós, em vez de conservarmos a religião, vamos mudar e diluir os princípios também? Vamos cooperar com isso. Então existe essa possibilidade, e isso é apontado por Krishna, né? Os princípios religiosos naturalmente são corrompidos com o passar do tempo. A religião se perde. Isso é natural. Isso é um efeito natural do mundo devido ao tempo. Tá, mas nós temos precedentes também dentro do nosso movimento, dentro do Gaudiya Vaishnavismo, de mulheres ocupando a posição preeminente de instrutor, de guru, de acharya. Srimati Janavadevi, que foi a esposa do Sr. Nityananda, um precedente no Vaishnavismo da Gaudiya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escreve em seu Anubhashya, seu comentário ao Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj, Virabhadra Goswami, que era filho direto de Sri Nityananda Prabhu e discípulo de Janavadevi. Sua verdadeira mãe era Vasudha. Sri Nityananda teve duas esposas, né? Vasudha e Janava, são encarnações de Revati e Varuni, as esposas originais do Sr. Balarama. No Gora Ganodesha Lipika do Kavi Karnapur, verso 107, menciona, né, o Virabhadra Goswami como uma encarnação de Kshirodakshayi Vishnu. Portanto, Virabhadra Goswami não é diferente de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. É uma encarnação, né? Lógico que a encarnação de Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação de Gaura-Nitai. Então, o que nós encontramos nesse contexto dentro da Kali Yuga, né, há cerca de 500 anos atrás, uma mulher sendo acharya, sendo guru. Mas a questão a ser levantada é que tipo de consciência tinha Janavadevi? Prabhupada, se uma mulher é perfeita em consciência de Krishna, assim como Janavadevi, esposa do Sr. Nityananda, ela era acharya. Ela controlava toda a comunidade Vaishnava. Até Rishi Prabhu, Sr. Nityananda, esposa, Janavadevi, ela controlava toda a comunidade Gaudiya Vaishnava. Até Rishi, você tem alguma referência sobre isso em alguns dos seus livros, Sr. Prabhupada? Não creio. Mas existem muitos acharyas. Talvez eu tenha mencionado isso em algum lugar. Não é que uma mulher não possa ser acharya. Geralmente elas não se tornam, apenas em casos muito especiais. Mas Janavadevi foi aceita como tal, embora não tenha declarado isso explicitamente. Então, se vocês quiserem mais informação sobre Janavadevi, a esposa do Sr. Nityananda, que foi uma imensa, uma gigantesca Vaishnavi, um devoto puro, Janavadevi é considerada no Ganodesha Lipika do Kavi Karnapur, ela sendo uma encarnação de Ananga Manjari e ao mesmo tempo de Revati, a esposa do Sr. Balarama. Então, Ananga Manjari, irmã mais nova de Srimati Radharani, não tem uma consciência comum. E essa mesma consciência, né, adotada na encarnação de Janavadevi.
Então essa é uma conversa de quarto, Room Conversation, dia 29 de junho de 72, San Diego, Califórnia. Aqui nós temos uma conversa muito interessante, mas depois a gente tem que ver o contexto e para quem Prabhupada está falando. Aqui é o professor Joseph T. O'Connell. É possível, Swamiji, que uma mulher seja guru na linhagem de sucessão discipular? Prabhupada, sim! Janavadevi era a esposa de Nityananda. Ela se tornou, se ela é capaz de alcançar a perfeição suprema na vida, por que não seria possível se tornar guru? Óbvio que se alguém alcançou a perfeição da consciência, consciência pura, consciência de Krishna, naturalmente essa pessoa vai se tornar guru, né? Instrutor e salvar as pessoas do mundo. Mas não são tantos assim. Na verdade, quem alcançou a perfeição pode se tornar guru. Mas homem ou mulher, aqui esse é um ponto central. Homem ou mulher, a menos que tenha alcançado a perfeição, a menos que seja puro, e Krishna Tattvata sei Guru Raya. A qualificação de um guru é que ele deve ter pleno conhecimento da ciência de Krishna. Então, ele ou ela pode se tornar guru. E Krishna Tattvata sei Guru Raya. Em nosso mundo material, existe alguma proibição de que uma mulher não possa se tornar professora? Se ela for qualificada, ela pode se tornar professora. Qual é o problema nisso? Ela deve ser qualificada. Essa é a posição. Da mesma forma, se a mulher compreender perfeitamente a consciência de Krishna, ela poderá se tornar um guru. Entrevista com os professores O'Connell, Joseph T. O'Connell, Motilal e Shivaram, dia 18 de junho de 1976 em Toronto. Então, aqui Prabhupada está dando uma entrevista. E para quem é que Srila Prabhupada está falando? Isso é muito importante, isso é muito relevante. É lógico que essa resposta de Prabhupada não é uma resposta dissimulada, mas para quem ele está dizendo? Esse professor Joseph T. O'Connell, ele foi um catedrático, né, um academicista hinduísta na década de 60, 70, da Universidade do Canadá em Toronto, né, no Canadá. Ele era americano e é para ele que Prabhupada está falando, né? Para um academicista, para um indólogo. Aqueles que conhecem mais a fundo Prabhupada sabem a opinião que Prabhupada tinha sobre esses academicistas, sobre esses hinduístas. E essas pessoas são representativas na sociedade, né? O que eles falam, né? Os acadêmicos, muita gente vai seguir, eles são formadores de opinião e eles estão totalmente inseridos nessa sociedade secular iludida por Maya, né? Buscando direitos iguais para homens e mulheres. Tanto que Prabhupada responde nesse sentido: em nosso mundo material existe alguma proibição de que uma mulher não possa se tornar professora? Então Prabhupada está dando uma resposta para satisfazer também o professor O'Connell. Então isso tem que ser levado com muita atenção, com muito cuidado, porque o Satyaraja Prabhu, Stephen Rosen, na revista Devoto Supremo, numa edição de 2023, coloca essa entrevista como declaração máxima de Srila Prabhupada, como apoiando, né, a adoção de guru para as matajis, para as mulheres. Mas a gente tem que levar em consideração muito o contexto em que está sendo falado e para quem Srila Prabhupada está falando. Será que Bhaktisiddhanta Saraswati apoiou ou deu declarações a respeito de mulheres gurus, apoiando? Será que Bhaktivinoda Thakura deu declarações apoiando, escreveu a favor da adoção do guru para mulheres? Por que eu estou citando esses acharyas, Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, ou mesmo Gorakishora Das Babaji? Porque esses gurus são atuais. Esses acharyas viveram em nossa sociedade mais recente, especialmente Srila Prabhupada. Então eles conhecem muito bem a sociedade atual e eles têm a pureza suficiente, são acharyas, são devotos puros, para fazer a transposição das palavras perenes e eternas dos Vedas
para o homem atual, para a sociedade atual. Será que nas Sampradayas de Madhvacharya, nas Sampradayas de Ramanujacharya, tem muitos casos, se é que tem, da adoção de guru mulher? Eu não estou querendo ser tendencioso, eu só estou tentando levantar uma reflexão. Esses argumentos são muito importantes para levantarmos uma reflexão. Esses fatos. Então eu queria colocar mais algumas reflexões e depois concluir. Srila Prabhupada foi de encontro com a tradição Vaishnava no Ocidente ao conferir a iniciação bramínica para mulheres. Então houve esse precedente, isso já é favorável à adoção de guru para as mulheres. Então quando Prabhupada chegou na América na década de 60, ele fez uma coisa que não havia precedente, que era inédito, né, que as mulheres tomando iniciação bramínica e entrando no altar. Então, na perspectiva dos hindus, dos brahmanas tradicionais, isso foi chocante, isso foi um desvio. Porém, Prabhupada, como sábio, como acharya, sabia que se ele não fizesse isso, a sociedade ocidental, a sociedade material, vendo uma possível discriminação de direitos iguais com as mulheres, não ia aceitar, não ia levar a sério o movimento de Prabhupada. Ia dizer que é algo reacionário e que não é aplicável, né, aos ocidentais, né, que é algo sectário e não é algo universal. Porém, agora o movimento ele já está totalmente implementado, já saiu das suas fases iniciais, e Prabhupada não fez essa mudança a favor de guru mulheres. O que justificaria então a urgência da mudança para se aceitar guru mulheres? Será que isso seria valoroso? Será que isso seria necessário para a pregação? Mudar toda uma tradição, mudar todo o poder, a influência que vem dentro do Parampara? O que justificaria essa mudança? É para pregação? É para expansão da consciência de Krishna? Ou é para satisfazer o ego de algumas pessoas? Muitos dos devotos prabhus, quando foram gurus, quando tomaram sannyasi no início do movimento, cometeram muitos erros e não mantiveram seus votos. Então, já que eles fizeram um monte de besteira no passado, por que não tentar agora com as devotas, com as mulheres? Será que um erro justifica cometer outro erro? Devotos do nível de Janavadevi, Gangamata Goswamini, Mirabai, são muito, muito, muito raras as consciências dessas almas no corpo de mulher. Se uma devota estiver no nível delas, elas serão naturalmente gurus, porque pureza é a força. Então não é algo forçado, não pode ser algo estereotipado. Tem que ser, para esse nível de liderança, pessoas que propõem liderar uma instituição religiosa e salvar a vida das pessoas, né? Porque isso que o guru faz, salva o enredamento do mundo material, a necessidade de pureza. Independente de ser homem ou ser mulher, pureza é a força. Aqui um ponto interessante, vindo do Chaitanya Bhagavata, do Vrindavana Das Thakura. Também nem nas principais biografias, que é o Chaitanya Bhagavata e o Chaitanya Charitamrita do Krishnadas Kaviraj, nem o Chaitanya Mangala do Lochana Das Thakura mencionam, né, gurus mulheres. Nós temos esse caso específico, né, do Janavadeva, que é mencionado no Bhakti Ratnakar, que é uma biografia dos devotos, seguidores de Sr. Chaitanya, feita por Narahari Sarkar. Esse livro é autorizado, é autêntico.
e é uma biografia de época, né? Alguém que estava vendo as atividades. O olho testemunha, uma testemunha ocular da época. Mas nenhuma dessas outras, esses livros cânones sobre o Sr. Chaitanya falam sobre gurus mulheres, né? Sobre a adoção de vários gurus como mulheres na ISKCON, no Gaudiya Vaishnavismo. Tá, então vamos ver o que o Vrindavana Das Thakura fala. Esse é um ponto muito importante. Aqui a conversa entre Sarvabhauma Bhattacharya com o Sr. Chaitanya, quando o Sr. Chaitanya chega em Jagannatha Puri. Nós temos a mesma conversa no Chaitanya Charitamrita, mas lá o contexto é diferente. Aqui o Vrindavana Das Thakura está dando outra abordagem, outra perspectiva, né, da relação do Sr. Chaitanya com Sarvabhauma Bhattacharya. Então abre a citação do Chaitanya Bhagavat. Aqui o Sarvabhauma falando com o Sr. Chaitanya: sendo você uma pessoa muito inteligente, o que o levou a aceitar a ordem de sannyasa? Lembrando que Guru ainda é um cargo ainda mais pesado, de mais responsabilidade dentro da instituição ISKCON, né? Analise cuidadosamente e atente ao que se ganha ao se aceitar sannyasa. A primeira coisa é que a pessoa é amarrada pela forte sensação de orgulho e falso ego. Eu sou um sannyasi, eu sou um guru. Por mais que eles tentem reprimir, por mais que se tente reprimir, por mais que tente ir contra esse sentimento, ele é muito profuso, ele está em nossa consciência contaminada. Carregando sua danda, o sannyasi se julga muito sábio, inflado pelo seu conhecimento, né? Nessa condição, ele jamais posta suas mãos com humildade diante de alguém. Os Vedas declaram que se deve tocar a poeira dos pés de uma pessoa santa. O sannyasi orgulhoso, todavia, não se curva diante de ninguém. Praticamente o passatempo de Daksha, né? Ao contrário. Orgulho nunca é algo salutar. Tende a entender isso a partir do seguinte verso do Srimad Bhagavatam. Abre a citação do Bhagavatam. Ciente de que o Senhor Supremo reside junto à alma em todo o corpo, devem se oferecer reverências e dandavats a todos os seres vivos, mesmo aos cachorros, vacas, mulas e palhas. Então o sannyasi e o guru, eles são a cabeça da sociedade, né? Especialmente em nossa sociedade ISKCON, a posição de sannyasi, a posição de guru, ela é muito aceita. Ela é aceita por muitos de maneira idolatrada, com toda a pompa, todo o confete, né? Se oferece tudo do bom e do melhor. E nessa posição de tanto prestígio, como é que a pessoa vai conseguir ficar sóbria? Sendo que nos é indicado a posição de servo do servo do servo, do mais baixo, do mais humilde. Mas se a pessoa é tratada com tanta idolatria, com tanta pompa, com tanta opulência, com tanto prestígio e distinção, como é que ela não vai ficar intoxicada, como ela não vai ficar identificada com isso? É claro que quem realmente é puro, tem consciência pura, vai tirar isso de letra. A gente vê alguns casos na ISKCON, né, de grandes gurus que são extremamente humildes. Mas se a pessoa não for qualificada, se a pessoa não tiver pureza, ela vai se identificar e vai cair. Porque é uma posição muito arriscada, muito perigosa, né? Distinção, prestígio, pratista. Isso é veneno, é urina de burro, como explica Bhaktisiddhanta Saraswati, para a alma comum, para a alma condicionada. Tá? Então aqui são os versos, né? Chaitanya Bhagavat, Antya Lila, capítulo 3, versos 21 a 27. Ok. Como aplicar adequações necessárias aos tempos modernos no processo da consciência de Krishna? Como introduzir esse processo de guru para as matajis, para as mulheres, especialmente sem nenhuma evidência, padrão constante, né? Sem um padrão constante implementado.
no processo da consciência de Krishna, sem que ocorra um desvio, sem perder a essência e a conexão com o Guru Parampara, apesar que em Kali Yuga praticamente todas as virtudes, todas as variantes de religião são destruídas. A única coisa que permanece pura em Kali Yuga, Kali Doshan e Derajan, é os santos nomes, né? O cantar dos santos nomes em Sankirtana, os devotos reunidos, essa é a raiz nerval, é a base nuclear do processo. Porém, nós estamos em uma sociedade, né? E a necessidade de configurar essa sociedade. Mas como configurar essa sociedade de Sankirtana, que canta os santos nomes do Senhor, que segue o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, sem perder a essência com a linha do sucessão discipular, com a satisfação, como satisfazer os mestres e acharyas predecessores. Como é que podemos implementar mudanças, mantendo a conexão, mantendo a essência com o Guru Parampara e satisfazendo esses mestres dentro dessa sucessão discipular. Lembrando que a sucessão discipular, o Guru Parampara, que vem diretamente de Krishna, Krishna é o elo principal. Nós temos que nos tornar elos fortes para que essa mensagem seja mantida de maneira idêntica, para que as gerações futuras possam receber essa mensagem intacta e possam segui-la, e que essa mensagem seja eficiente, não seja diluída, não seja desviada. Então o Guru Parampara é o nosso principal método epistemológico, é o principal método de conhecimento dentro da consciência de Krishna. Srila Jayapataka Swami fala isso muito bem em uma aula em Sridhar Mayapur, aqui embaixo está a descrição. Então precisamos criar essa cultura, nossa cultura corporativa espiritual. Nós nos dedicamos a cumprir as ordens de Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é a cultura espiritual que estamos implementando. Se todos mantêm isso, já que sabemos que a cultura de Prabhupada também era para satisfazer o desejo dos acharyas predecessores, então estamos completamente ligados ao Guru Parampara. Isso significa que obtemos todo o poder e toda a energia que vem de Krishna através do Guru Parampara para todos nós. É isso o que fortalece a ISKCON, nossa conexão com a consciência de Krishna, com o Guru Parampara. Prabhupada disse reiteradamente, não façam mudança. Prabhupada disse reiteradamente que a consciência de Krishna não pode ser difundida simplesmente por algum ajuste material. Isso tem que ser feito por um empoderamento. E o que empodera é essa pureza que nos qualifica como elos fortes dentro do Guru Parampara. Então, especialmente no Brasil, em outros lugares não tem esse questionamento, né? Se questiona sobre a forma, sobre o método, como apresentar a consciência de Krishna. Então, aqui de maneira capsular, de maneira potente e vigorosa, sumarizada, como um aforismo, nós temos a definição de Srila Jayapataka Swami Maharaj de como propagar o método e como devem ser as diretrizes de uma mudança à consciência de Krishna. Pureza é a força. E através da tradição que nós mantemos os preceitos para que nós os pratiquemos, e quando nós pratiquemos, esses mesmos preceitos inadulterados cheguem de maneira compreensível, clara, para as futuras gerações. Srila Prabhupada aqui. Jai. Chegamos mais uma vez ao fim de uma videoaula. Muito obrigado pela atenção. Se quiserem, comentem. Nós estamos aqui para debater e analisar. É uma questão muito difícil de ser fechada, porque envolve muitas coisas, inclusive a ISKCON, o GBC, né? Os gênios do GBC estão debatendo isso já fazem 3 anos e não se chegou a nenhuma definição. Isso, em certo sentido, é saudável, né? Não ser apressado, não ser ansioso, não colocar o carro na frente dos bois, especialmente em matéria de dharma, de religião.
Mas em 3 anos você praticamente escreve uma tese de doutorado, né? Você leu já mais de 200 livros, mas essas exigências da academia são cruéis, né? Da modernidade, né? Tem que ser para ontem. Tá bom? Muito obrigado. Deixem o like, comentem e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!